amor não pode ser sofrimento, dor. O amor é felicidade, através do abraço, do sorriso, do olhar. Pensemos nisso. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, que todos nós, onde quer que estejamos, em nossos lares, aqueles que aqui se encontram, vamos acalmar os nossos corações, respirando com calma, tranquilamente. E pensemos em Jesus, Maria de Nazaré, como queiram, elevando nossos pensamentos até eles. E vamos pedir: ó Mestre amado, permita que os bons espíritos venham em nosso auxílio. Que os bons espíritos possam nos amparar sempre que necessitarmos. Que possam neste momento, a este pequeno grupo, a mim, irmão Antônio, irmão José, nos intuir bons pensamentos, a fim de que possamos levar a todos vocês a palavra amiga, a mensagem que consola. Faça então, ó Senhor, com que os bons amigos nos inspirem a fé, a esperança, a caridade. Que possamos, Pai amado, encontrar sempre nestes amigos as forças que nos faltam para os enfrentamentos da nossa vida, as provações, e que possam nos afastar de todos os males. Obrigado, que assim seja. O trabalho de hoje, o título é Sementeira e Construção. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da boa nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se,
e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Sensacional a lição de hoje. Nossos cumprimentos, irmão Jussi, que o irmão encontrou no Evangelho sobre esse assunto. Então, Antônio, retribuo com o mesmo carinho o cumprimento ao amigo Dilson, a todos que nos ouvem, que nos veem, que nos assistem. Olha, Paulo faz a sua reflexão aos Coríntios e Emmanuel comenta. O comentário de Emmanuel frente à reflexão de Paulo pode nos levar, Antônio, àquela reflexão que está lá no capítulo 20 do Evangelho: trabalhadores da última hora, obreiros do Senhor. Porque, ao mesmo tempo em que Paulo faz uma constatação, Emmanuel já nos assevera com a sua reflexão a forma como nós devemos receber a exortação de Paulo. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores no ministério de Jesus. E semeadores. E aí a gente levanta o olho e pergunta: quem de nós já não está a cavaleiro dos ensinamentos de Jesus? Quem de nós que está aqui hoje, que nos assiste, que nos vê, que nos ouve, que já não ouviu, já não esteve inserido em ensinamentos do Mestre Jesus? A resposta será majoritariamente todos nós. Então, nós já deixamos de ser lavoura e edifício e passamos a ser colaboradores. E Emmanuel nos diz o que faz o colaborador. O colaborador se torna os olhos dos cegos. O colaborador se torna o ouvido dos surdos. É aquele que ajuda os que se desajudam. É aquele que alcança, que ampara, que acolhe, que fortalece o seu irmão de caminhada. Então, obreiros do Senhor são todos aqueles que aproveitaram o seu ensinamento e estão praticando na seara, transformando a lavoura estéril numa lavoura fértil e feliz. Chegaste no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Começa o Espírito da Verdade, a explicação sobre os obreiros do Senhor. É o nosso tempo, meus amigos. As transformações da humanidade estão em pleno andamento. Isso. Eu estava pensando aqui,
naquele momento que Jesus chega no ano 30, nos primeiros dias do ano, na cidade de Jerusalém. Essa informação eu trago do livro Boa Nova, Humberto de Campos. E Jesus, ele para descansar, era noitinha, e ele se senta, e alguns sacerdotes que estavam por ali enxergam ele, mas é Haná que se aproxima e questiona, olhando a fisionomia de um nazareno. Ele chega e diz: "Ó Nazareno, que fazes aqui?" E aí ele diz: "Eu venho iniciar uma tarefa divina, edificar o reino de Deus nos corações dos homens." Então, irmão Julci, Antônio, se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. E assim vai. Só que hoje, passado esses 2000 anos, nós podemos fazer diferente. Cada um na sua profissão, levando os ensinamentos que a gente aprende aqui. Aprende em todas as casas onde estão os irmãos de credo, levando a boa nova de Jesus, a boa notícia, colocando em prática no trabalho, em casa, simples assim. Cada tempo que passa, nós temos os mais novos, os mais velhos, de meia idade, assim vai. Mas todos esses tempos, todas as gerações, o pessoal diz que os tempos são bicudos. Sempre os tempos são bicudos. Por que os tempos são bicudos? Porque nós fazemos os tempos bicudos. Não é o outro. A gente sempre quer culpar o governo, quer culpar isso e aquilo, e a gente esquece que nós temos a grande responsabilidade. Foi bem clara a lição de hoje. É muito clara, cada um de nós que já teve uma ideia, por exemplo, o Brasil, majoritariamente, é cristão. 95%, 96%, gente. É uma maioria absoluta de cristãos. Quer dizer, todos esses aí ouviram Jesus, a palavra de Jesus. E será que estamos seguindo o que Jesus pregou? O que falta, né? Pois é, isso que nós temos que agora começar a buscar. Os tempos estão bicudos, estão difíceis. Nós não passamos, essa geração, as últimas gerações não passaram por uma pandemia, por exemplo. A última pandemia aconteceu em 1918. Praticamente não tem mais ninguém vivendo ainda, muito poucos vivendo ainda a última pandemia. E agora estamos vivendo toda uma grande pandemia que veio para nos alertar, nos puxar a orelha. O que nós estamos fazendo? Será que está certo o que eu estou fazendo? Cada um de nós tem que repensar. E eu peguei a caneta e fiz uma anotação enquanto o Junci falava, e essa lição foi muito clara, porque a gente é para ajudar os desavisados, é para ajudar o cego a andar, para ajudar o surdo a ele a entender, é para ajudar todo mundo. Mas nós facilmente desistimos do irmão, né? Às vezes até de casa. Às vezes até de casa. Eu já ajudei 3 vezes, agora que se rale. Não é assim que a gente fala de vez em quando? Já dei toda a chance e não adiantou nada, então que siga a sua vida. Não é assim que a gente pensa às vezes? Fica essa pergunta, cada um de nós refletirmos. E sabe que é interessante, é o ensinamento de Jesus também nesse quesito. Jesus, ele, em tudo que ele verbalizava, tudo que ele verbalizou, ele exemplificou. É muito importante que a gente saiba como também ajudar e não desistir daquele familiar, daquele colega de trabalho, mas dando bons exemplos. É muito mais fácil desistir. O ensinamento do Cristo sempre ele tornou prática. Sempre foi prático. O ensinamento de Jesus nunca foi teórico, sempre foi prática. E aqui nesse tema que nós estamos refletindo, que o Antônio abordou de forma bastante profícua, Emmanuel nos alerta,
para que a gente não siga o exemplo dos pedreiros. Pedreiros aqui é só para exemplificar. Figura de linguagem. Figura de linguagem. Que não sejamos os pedreiros que reclamam do peso do tijolo e da areia. Desistem. Que não sejamos os agricultores que não querem temperar a terra com adubo, com os produtos que vão fortalecer o crescimento daquilo que foi plantado, que são as desistências que o Antônio falou. Ah, mas eu já fiz 1, 2, 3 vezes, agora ele que se vira. Não, a prática, Jesus sempre praticou o que ensinou. E aqui neste ensinamento do Evangelho, em cujo artigo está o Espírito da Verdade, que foi o comandante espiritual da implantação do Espiritismo como consolador prometido, o conselheiro de Allan Kardec, ele diz assim: felizes serão os que tiveram trabalhado o campo do Senhor com desinteresses e movidos apenas pela caridade. Quem não pode fazer isso, Gilson? Antônio? Todos podemos fazer. Que nem o Antônio disse, o Brasil é a pátria do Evangelho e aqui está destinado a implantação da nova Jerusalém, a luz do mundo, mas isso é trabalho de quem está aqui, isso é trabalho de todos nós. Então, meus amigos, se os tempos são chegados, temos que honrar aquilo que nós dizemos com tanto orgulho, orgulho no bom sentido, somos cristãos. Aqueles que se assemelham aos pedreiros que desistiram aqui porque era difícil, mas é a força de expressão de Emmanuel. Sim. É só uma força de expressão, uma figura de linguagem. Nada a ver com a profissão de pedreiro. Nada a ver. São aqueles que desistem. Seja porque sofrem, e me lembrei de outro momento, outra passagem do Evangelho, pela qual Jesus no monte, ele disse: bem-aventurados os aflitos. Os aflitos, ele não se referia a todos que sofrem no planeta Terra, porque neste planeta não tem ninguém que não sofra, nem rico, nem pobre. Existem aqueles que têm tudo, mas não têm nada. Têm dinheiro, podem viajar, já frequentaram todos os lugares possíveis no planeta, mas e a felicidade? Ela escapou pelos dedos. São esses pedreiros que muitas vezes desistem da jornada. E então Jesus se referia assim aos resignados, aqueles que aceitam a sua vida como ela veio, como ela é, aceite a sua encarnação. Se sofrem, se resignem, procurem ajuda médica sim, mas busquem em Deus a compreensão do porquê sofrem. Posso? Continue. Então, neste raciocínio, Jesus se referindo àqueles resignados, ninguém que estiver sentindo a sua cruz mais pesada irá desistir de levar a palavra amiga no trabalho, no ambiente de trabalho. Eu insisto, quantos são aqueles que até mesmo desistem do seu laboro material porque não gostam do indivíduo A, B ou C, porque meu chefe é muito difícil, mas as palavras poderiam ser outras, não é mesmo? Procuremos então nos resignar e olhar a todos e abstrair o que tem de bom. Todos nós, filhos de Deus, somos centelhas divinas e todos têm algo bom para ser abstraído. Podemos assim buscar entender nosso próximo e ajudar, não desistirmos dele. Eu, no exemplo do trabalho, se eu desistir, me afastar, seja pedindo uma demissão voluntária,
eu perco a oportunidade maravilhosa de, quem sabe, auxiliar aquele irmão, aquela irmã. Mas no lar não é diferente. Aquele que está jogado na sarjeta, aquele que vive perambulando pelas ruas, aqueles que passam fome, como nós temos o trabalho de marmitas, por exemplo, e tem muita gente passando fome por aí. Eles também têm luz? Claro que sim. Tem luz, são, Claro que são sim. divinos, são irmãos nossos. E quanta gente bondosa está nessa situação, com essa a armadura material, né? Porque quem está por trás dali? Posso contar uma Sim, eu história? dei uma provocada para entender que todos nós temos essa fagulha divina. Então, esse entendimento é de todos, o mais pobre, o mais rico. Todo mundo tem essa fagulha, é a fagulha divina que está em nós. Então, essa fagulha é imortal, repito. Tá ok. É imortal, repetir. Mas então, a história é a seguinte. É com Chico Xavier. Então, Chico Xavier se deslocava da casa dele até o local onde ele prestava auxílio diário. E certo dia, ele foi abordado por um irmão da casa espírita que trabalhava a respeito de uma senhora que mendigava ali próximo. E ela, além de mendigar, ela tinha na família muitos aleijados. Era uma família literalmente, bastante sofrida. E ela também tinha seus problemas de saúde. E aí, certo dia, Chico foi admoestado por este colega de casa espírita. Pô, Chico, perguntava ele, essa irmã deve ter sido muito má no passado, né? Ela deve também carregar uma cruz tão pesada. E aí Chico, aquele jeitinho dele, não foi nada disso. Emmanuel me disse que essa irmã escolheu nascer assim e trouxe os que são parentes, filhos. Esses sim são endividados. E com o amor dela, que ela prometeu antes de nascer, e não desistir da tarefa, vencer essa jornada e levar toda a sua família para se reconciliar com Deus, com Jesus. Então, não olhemos as aparências. Ali na rua, aquele que pede uma comida, um trocado, pode ser um espírito muito mais evoluído que qualquer um de nós, moralmente, e está ali para nos testar. Bem, nós temos aí os finalmente chegando, né? A hora da prece. Então vamos convidar o nosso irmão Jussi para fazer a prece. É uma prece que é um passe também, um passe coletivo. Os nossos irmãos da casa fazem também, ajudam o mundo espiritual e eles agem nesse passe. Então vocês se preparem para esse passe que é muito importante. Antes de iniciarmos as emanações, a súplica, os agradecimentos que constituem este passe, finalizando a nossa reflexão, fazer o bem, gostar, amparar, amar, perdoar, tolerar, atender, não é mais meta, é tarefa, é para hoje. Todos podemos. Então, queridos irmãos, vamos nos preparando para este momento. Acalmemos o nosso coração. Respirem fundo. Asserenem-se onde estiverem, aqui, em casa, onde neste momento
possam ter a possibilidade de sermos ungidos pela bondade do Mestre Jesus. Relaxem, deixem espaço em vossos corpos para que a ação destes Espíritos benfeitores, que em nome de Jesus se achegaram para junto de cada um de nós. Quem estiver com dores, põe a mão sobre o local, se tiver condições. Quem estiver sofrendo, pense em Jesus, que deu a sua vida por nós. Quem estiver aflito, entregue para Deus sua aflição e peça forças para suportá-la. Quem estiver infeliz, renove a sua fé no Pai, na certeza da felicidade futura. E com toda a humildade, com toda a fé, com toda a vontade de ser atendido, elevemos o nosso coração ao Mestre Jesus, para lhe pedir que permita que neste momento as suas falanges benfazejas junto a nós atuem nos nossos corpos, nos nossos espíritos, derramem sobre nós fluidos mentomagnéticos espirituais curativos, aliviando as nossas dores, os nossos males, as nossas deficiências, nos auxiliando, iluminando as nossas mentes, abrindo os nossos caminhos, nos fortalecendo a fé, a coragem, a esperança, nos curando, se for da tua vontade, amado Pai. Lembrando sempre que a tua vontade seja prevalente, porque sabes mais de nós do que nós mesmos. Obrigado por tudo, Senhor. Perdoa-nos a nossa pequenez, a nossa claudicância, que possamos neste momento, preenchidos por este amor, por esta energia, por esta bondade, por esta alegria, repartir com o nosso próximo mais próximo tudo que recebemos neste momento. Obrigado, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, por Jesus, dai-nos a fé. O seu nome é santificado no Filho de Nazaré. Venha a nós o vosso reino, o reino da segurança. Que a vossa vontade se faça na santa lei da esperança, na terra como no espaço. Dai-nos, ó Pai, a luz e perdoai as nossas dívidas pelas missões de Jesus. E não nos deixeis cair, Senhor, nas tentações da vaidade, que nos prendem e que nos afastam do reino da caridade. Que assim seja.